Bíblico, dia 173. Acompanhe hoje a leitura de Salmos, capítulos 46 a 50, com a narração de Cid Moreira. Salmo 46. Ao regente do coro, para soprano, canção do grupo de Corá. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 47. Canção do grupo de Corá, ao regente do coro. Batam palmas de alegria todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos. Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo.
Salmo 48. Salmo do grupo de Corá. Canção. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Deus tem mostrado que ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Os reis se reuniram e juntos vieram atacar o Monte Sião. Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, como a mulher que está com dores de parto, como marinheiros em grandes navios, sacudidos numa tempestade violenta. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito, e agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. No seu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Tu és louvado por todos os povos, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Alegre-se, povo de Jerusalém. Ó Deus, os teus julgamentos são justos. Alegrem-se com isso, moradores das cidades de Judá. Povo de Deus, ande em volta de Jerusalém e conte as suas torres. Olhem todos com atenção as suas muralhas e examinem as suas fortalezas. Assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 49. Salmo do grupo de Corá, ao regente do coro. Povos, escutem bem isto. Ouçam todos os moradores do mundo, tanto os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros. Falarei palavras de sabedoria. Vou dar atenção aos provérbios, e enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. Eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes. E todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas são os seus lares perpétuos, onde eles ficam para sempre, ainda que tenham possuído muitas terras. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem,
ele também morre. Reparem no que acontece com os que confiam em si mesmos. Vejam o fim daqueles que estão satisfeitos com as suas riquezas. O pastor deles, a morte, os leva, e eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. De manhã, as pessoas corretas os vencerão. Os corpos deles apodrecerão na sepultura, longe dos seus lares. Porém, Deus me livrará do poder da morte, pois Ele me receberá. Não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais. Pois quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso, quando ele morrer, vai reunir-se com os seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Salmo 50. Salmo de Asaf. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos. Pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas.
São meus todos os pássaros dos montes e tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Por acaso, preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado. Por isso, pensaram que eu era igual a vocês. Porém, agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem bem nisso para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos.